Até que ponto você pode negar uma cirurgia a uma criança com um quadro de fato agudo e que pode fazer com que essa criança tenha sequelas definitivas, ou quem sabe até mesmo vir a óbito, e fazer com que isso seja encarado como, bom, digamos que você esteja com carência. Tem carência para emergência? Até quando? Como é que essa carência se manifesta? Ou não tem carência para emergência? Eu estou com um plano aqui na mão, um plano de saúde. Outra coisa, tem plano de saúde grande e plano de saúde pequeno? Ou, independentemente do plano, existe um rol que ele precisa atender? E atender de qualquer forma, de qualquer maneira. Essa é uma situação que a gente vai discutir dentro do CBN Maceió, de modo a fazer com que situações como essas, que foram flagradas e punidas pela Justiça, não se materializem novamente. Por exemplo, o plano de saúde Apvida deve pagar indenização de R$ 10.000 por negar cirurgia a uma criança com quadro de apendicite aguda. A decisão está publicada no Diário Oficial da Justiça da última terça-feira, do dia 11. É uma decisão do juiz Maurício César Breda Filho, da 5ª Vara Cível de Maceió. E, de acordo com os autos, o contrato com o plano foi firmado em 31 de janeiro de 2018. Cerca de um mês depois, a criança deu entrada na unidade hospitalar com fortes dores abdominais, vômito e febre. Após o exame de ultrassonografia, foi constatado se tratar de um quadro de apendicite aguda. O médico que atendeu a criança solicitou internamento para a cirurgia. O procedimento, no entanto, foi negado pelo plano de saúde Apvida, que alegou que o paciente estava em período de carência. Então, por se tratar de urgência, a cirurgia acabou sendo realizada em hospital do Estado. Em razão do ocorrido, a mãe do paciente ingressou com ação na justiça contra o Apvida. Em contestação, o plano de saúde reforçou que o paciente estava em período de carência contratual. Alegou que a pretensão dos autores ultrapassava os limites contratuais estabelecidos e mesmo aqueles definidos pela Agência Nacional de Saúde, ANS, e pela legislação aplicável ao caso. Ao analisar o pedido, o juiz Maurício Breda afirmou que o acervo probatório indica a confirmação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, evidenciando-se aí a negativa de cobertura sem efetiva justificativa para tanto. Ainda segundo o magistrado, o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente deveria ter sido considerado pelo plano de saúde. O juiz destacou ainda que a atitude do Apvida colocou a incolumidade física da criança em risco. Olha, quem está na linha é o Dr. José Tenório Gameleira, um respeitável advogado da seara de saúde e do consumidor, para que a gente possa tratar um pouco aqui sobre carência em plano de saúde. Eu tenho carências que precisam ser cumpridas, mas emergência, imaginando aqui um caso, e não me refiro a esse caso específico, mas alguém que contratou um plano de saúde em 2018, em janeiro de 2018, e um mês depois entrou, e uma criança, não é uma criança pequena, que entrou com fortes dores abdominais, vômito e febre, teve um diagnóstico de apendicite aguda, ou seja, era um caso de urgência, emergência. Eu tenho que aplicar uma carência um mês depois para esse tipo de situação. Qual é a carência para emergência, para urgência? Quais são as outras carências? O que é que deve e o que é que não deve prosperar nessa relação? Dr. José Tenório Gameleira, muito obrigado por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos. Essa é uma questão muito importante, muito recorrente, e que o bom é que os usuários de plano de saúde eles tenham consciência dos direitos que possuem. Por exemplo, é uma prática, posso dizer até criminosa do plano de saúde, ao fazer um procedimento desta forma. Vejamos, o prazo de atendimento para urgência e emergência
eu digo prazo de carência, ela é 24 horas após a vigência do contrato. Vejamos, se você assinou o contrato hoje, e hoje é agora às 10 horas da manhã, então a partir de amanhã, de 10 horas, você já tem direito de ser atendido em caso de urgência ou emergência de forma plena. Então, a carência são as 24 horas. Então, em uma situação de apendicite, por exemplo, que é a urgência, né, o usuário de plano de saúde, sim, ele tem o direito de ser atendido e ser atendido de forma plena. E vou lhe dizer por que a forma plena. Muitos operadores de plano de saúde, eles fizeram um entendimento de que aquele atendimento de urgência ou de emergência é apenas atendimento ambulatorial. E caso haja necessidade de evoluir para uma internação, aí o usuário deveria pagar. Isso é ilegal, é totalmente sem sentido e vai de encontro à Lei 9656, que ela fala tão somente que a carência para o atendimento de urgência e de emergência são 24 horas. Então, não há nenhuma razão para que deixe de ser atendido. E pior, algumas operadoras, além de fazer essa prática ilegal e nefasta, ainda leva o paciente para ser atendido pelo SUS. Então, veja, há um duplo prejuízo tanto para o paciente, tanto quanto para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, nos dois casos, o plano de saúde vai ter, ou seja, o Sistema Único de Saúde, o Estado vai ter o direito de reclamar esse atendimento, porque deveria ter sido feito pela saúde suplementar. E imaginando aqui o pior, né, doutor Gameleira? E se essa criança vai a óbito, como é que fica? Pois é, então assim, a responsabilidade é enorme, né? As operadoras, elas devem cumprir com a obrigação que possuem. Eu vou dar uma dica, Elias, que essa dica ela é bastante valorosa. Quando acontecer, no caso, nessa situação de urgência ou de emergência, é claro que você não vai discutir, você precisa fazer inicialmente, então você está em casa, faça aquele atendimento. Naquele momento, se lhe der algum documento para assumir dívida, pode fazê-lo, porque aquele documento, no estado de necessidade, ele deverá ser anulado. Então, não percam tempo para discutir isso. Primeiro o atendimento ao paciente, depois a discussão jurídica. E adianto mais também que você que está nos ouvindo, diz que para o 0800 701 9656 e faça uma reclamação e abra um procedimento chamado NIT, notificação intermediária que você de procedimentos, né, em que a operadora ela tem uns prazos para atender e a ANS ela aplica multas severas. Então, aconselho, além de buscar o seu direito junto ao Poder Judiciário, que faça dessa forma. Então, o doutor Maurício andou bem, ele agiu bem, não é? Uma situação de urgência e emergência, volta a frisar, o prazo de carência são 24 horas. 0800 701 9656, esse é o telefone da ANS. Primeiro, naturalmente, você vai prover toda a situação, né? É uma emergência, uma urgência, você precisa fazer com que o atendimento aconteça, mas em seguida você precisa fazer essa denúncia, porque essa denúncia pode modificar uma cultura que se tem. Isso virou meio que uma cultura de uma prática cotidiana de alguns planos de saúde, não só aqui no estado de Alagoas, no Brasil inteiro, como forma de alguma forma economizar. A ideia que vem à cabeça inicialmente é essa, mas economizar com a vida alheia, né, com o sofrimento alheio, com o dano alheio.
E a justiça tem sido muito célere, não é, doutor, em relação a essa situação? É verdade, muito célere e mais. Nessa reclamação perante a ANS, não esqueci de um detalhe, para abrir o NIT, essa notificação de intermediação de procedimentos. Então, é importante fazer a abertura desse NIT, que a operadora é obrigada a responder e, se estiver andando mal, será punida também com vultosas multas que a ANS aplica perante as operadoras. Doutor Gameleira, vamos fazer aqui um passo a passo, que eu fico aqui imaginando qual foi a situação. Eu estou em casa, estou com a criança. Olha, eu fiz o plano da criança o mês passado, já tem 30 dias aqui. Mas eu estou em casa com a criança que reclama de dores abdominais, tem vômitos, tem náuseas, enfim. E eu, desesperado, corro para um hospital que está credenciado junto ao plano de saúde que acabei de fazer. Lá chego, vai ser feita uma triagem naturalmente e essa criança, até por ser criança e pelas condições que apresenta clinicamente, vai direto para o atendimento. Chegando no atendimento, a gente vai ficar sabendo depois que vai ser preciso um procedimento cirúrgico, mas olha, o plano de saúde negou. Essa é a informação que vai chegar até quem leva essa criança. A partir daí, doutor, plano de saúde negou, o hospital, naturalmente, não vai fazer. E agora? Bom, é muito boa a sua colocação. Veja, o pai e a mãe que está com aquela criança, ou mesmo que não seja criança, pode ser sua esposa, sua sogra, sua avó, enfim. Chegando no hospital e o paciente está numa situação de urgência ou de emergência, primeiro o atendimento. Então, se o plano nega, certamente alguns hospitais vão querer fazer um tipo de um contrato, e, enfim, o que naquele momento for submetido a você, para que você tenha um atendimento de urgência ou emergência realizado, eu aconselho que o faça. E depois, dependendo do tipo de documentos que lhe foi entregue, não é? Aí sim você vai buscar o 0800 701 9656, abrindo um NIT, buscar um advogado que tem experiência, que milite nessa área de saúde, buscar a OAB Saúde, a OAB Consumidor, buscar a Defensoria Pública, como disse, um advogado, e buscar o seu direito perante o Poder Judiciário, porque, como você bem colocou, as operadoras, lamentavelmente, elas fazem esse procedimento de forma rotineira. Isso é terrível. Lembro que o consumidor, naquele momento, é chamado consumidor hipervulnerável, porque além de você estar sofrendo a ilegalidade do plano de saúde, você está em um estado de saúde, né, bastante delicado. Então, você está hipervulnerável naquela situação. Então, mais uma vez, eu repito, você que está com o seu ente, precisa de um atendimento de urgência, se for negado aquele atendimento, faça o procedimento que precisa ser feito no hospital, assine documento que for necessário, e aquilo que está sendo feito, aquela ilegalidade, o Poder Judiciário certamente irá restabelecer a justiça. Agora, doutor Gameleira, para além dessa carência que é de 24 horas para os casos de urgência e emergência, nós temos outras carências? Sim, Elias, é muito bem colocado. Nós temos 300 dias para parto a termo, nós temos 24 meses para lesão ou doença pré-existente, nós temos algumas, por exemplo, também para prazos de atendimento, porque ele fica interligado ao prazo de carência. Então, por exemplo, você precisa de uma consulta simples, aí eu já estou falando um prazo de atendimento, não de carência, que seria até, dependendo da complexidade, podendo chegar até 21 dias úteis, mas se você observar, a lei
ela privilegia o prazo, tanto o prazo para atendimento como o prazo de carência, em relação à urgência e emergência. Prazo de carência, 24 horas. E prazo de atendimento, urgência e emergência é imediato. Então, são coisas assim, bastante privilegiadas. É claro que quem está naquela situação em que a manutenção da vida está no risco, então ele tem que ser privilegiado, sim. Doutor Gameleira, essa é uma importante informação para que as pessoas, olha, passado 24 meses, gente, não tem mais que se falar em carência, não é, doutor? Definitivamente. Sim, definitivamente. A gente não vai mais discutir carência passado 24 meses. O maior prazo que seria o prazo de lesão ou doença pré-existente. Eu vou explicar bem à população o que seria isso. É que quando você vai fazer ou contratar um plano de saúde, você vai fazer uma declaração de saúde e, por exemplo, se você é diabético, se você é cardíaco, então você tem que agir com boa fé e informar o plano. Até porque, e aí eu faço um lembrete, o consumidor ele tem direitos, mas tem deveres. E um dos deveres é falar a verdade. Porque uma das consequências de você omitir aquilo que você sabia é considerado uma fraude e é um motivo de rescisão unilateral pelo plano de saúde. Então, você tem que agir também de boa fé. Muito bem, doutor Tenório Gameleira, nossa gratidão pelas informações, que as pessoas tenham a compreensão, carência, gente, para contratos com plano de saúde em urgência e emergência 24 horas, não é, doutor Gameleira? Exatamente, 24 horas. É exatamente isso. Depois e disso, atendimento não há que pleno. Atendimento pleno. Ambulatório e cirúrgico e hospitalar. Perfeito, para que não venha, olha, não, tudo bem, você foi atendido na urgência e emergência, mas hospitalização não, a cirurgia não. Bom, isso não é verdade, gente, o atendimento é pleno, é com absolutamente tudo a que o médico que está no atendimento assim entender e determinar, é isso, doutor? Exato. Elias, se você me permite, eu queria só complementar a informação para aquele que está nos ouvindo. Para consultas e exames simples, a carência são 30 dias. E cirurgia e internação, 180 dias, 6 meses. Exames complexos da mesma forma, são 180 dias. O parto, como eu falei, são 300 dias. E as doenças ou lesão pré-existentes, os 24 meses. E urgência e emergência, claro, são 24 horas. 24 horas em atendimento pleno. Todas essas outras carências pleno. Aí, elas são eliminadas se na urgência e emergência a necessidade impuser. É isso, doutor? Isso. Quem faz a análise é o médico assistente. Em caso, por exemplo, a apendicite, o caso só resolve de forma cirúrgica. Então, aquele procedimento ele tem que ser feito na sua plenitude. Não há essa história de dizer, olha, é só atendimento ambulatorial. Não. Atendimento ele é pleno. Está na Lei 9656 de 98, uma lei federal que trata e regulamenta sobre os planos de saúde. Muito bem. Doutor José Tenório Gameleira, nossa gratidão. Excelente segunda-feira. Ótima semana. Muito obrigado, estamos à disposição. Um bom dia para todos. Dr. José Tenório Gameleira é advogado especializado aí em direito à saúde e em direito do consumidor.